Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma aula da série Aprendendo Facilmente de Contabilidade de Custos. Aula esta dedicada a você, que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público, para você que é profissional da área e pretende se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. A aula de hoje é sobre custos indiretos e rateios. Lembro que nas aulas anteriores nós vimos custo variável e fixo, custos diretos e indiretos, e agora custos diretos e rateio, né? Quer dizer que é um prazer imenso ter você aqui novamente no meu canal. Prepare seu ambiente para estudo, não permita que nada, absolutamente nada, perturbe a sua concentração, ok? Pense, estudar é preciso, cada vez mais. Só assim as coisas podem ficar fáceis, ok? A nossa agenda para essa aulinha de hoje é a seguinte: considerações preliminares sobre custos diretos e rateios, composição dos custos diretos, base de rateios, os custos diretos e os problemas de apropriação, tem muitos problemas envolvidos, a influência dos custos fixos, dos custos variáveis, quando você vai calcular o custo dos produtos, importância da consistência dos critérios e exercícios de fixação. Apresentaremos exercícios de assimilação, mais simples, e 2 exercícios de fixação, ok? Espero que você tenha êxito, né? Evidentemente, como se você está assistindo essa aula no seu celular ou no seu micro, você tem a possibilidade de retornar, voltar, ok? Repetir várias vezes o trecho que você pode não ter entendido e assim por diante. Mas caso você tenha alguma dúvida, fineza enviar sua dúvida para o meu e-mail ou fazer os comentários aí no próprio YouTube, ok? A linha de comentários. Se você gostou das aulas anteriores, inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais, é importante você divulgar isso com mais pessoas, muitas pessoas precisam desses conhecimentos, né? Importância vital você socializar a informação. E o meu e-mail está aqui, qualquer dúvida, só é você mandar para ele, teremos imenso prazer em responder, ok? Pense, você é capaz. Vamos lá, as primeiras considerações com relação a esse assunto, né? Como nós falamos, nós vimos custos diretos e indiretos, custos variáveis, custos fixos, e agora vamos aprender um pouco mais sobre como trabalhar rateios, né? Então, os custos diretos, que é o objetivo maior dessa aula, é o grupo de elementos cujo consumo é quantificado por produto. Eu tenho dificuldade de saber qual a alocação dele em cada produto, né? Então, só posso fazer isso através de rateios, né? Quer seja por meio de estimativa, previsão de comportamento dos custos, critérios de rateio e assim por diante. É isso que são os custos diretos, como nós vimos. E critério de rateio, por melhor que você faça um critério de rateio, ele tem subjetivismo, né? Agora, ele não pode ter arbitrariedade. A arbitrariedade ele teria ou terá se você não usar critérios, ok? Se você usou critérios, estimativas corretas, com bases corretas, você vai ver que não é arbitrário, né? Ele tem um critério a ser adotado, uma previsão do comportamento do custo e assim por diante. Agora, é subjetivo? É, porque alguém pode lhe mostrar uma maneira melhor de fazer. É difícil você satisfazer todo mundo com o seu critério de rateio. Pode ser que alguém esteja vendo sob outra perspectiva, né? Esse mesmo rateio que você está adotando, mas ele vai adotar outra maneira, né? Então, custos diretos. O que fazer para minimizar essas distorções que podem ser causadas pelos rateios, né? Então, por melhor que seja o rateio, o critério adotado pode ter distorção. Existem 3 coisas importantíssimas na área de custo que você pode fazer. Primeiro é o cidadão de custo, ele entender o processo de produção, como aquele produto é construído, fabricado, né? Para poder saber exatamente como alocar melhor os custos diretos. Outra coisa importantíssima que na indústria se faz para minimizar as distorções é a integração dos colaboradores de custos com o pessoal de produção, que conhece a linha de produção, né? A importância. Você conhece custos, todas as técnicas, métodos e assim por diante, e o pessoal de produção conhece a linha de fabricação. Então, essa integração é importante para trocar ideias,
e assim por diante. Outra coisa importante é a consistência, você manter uma consistência. Você não pode, a todo momento, estar mudando o critério de rateio. Você adotou um critério, você tem que analisar esse critério por um período e, evidentemente, você, com base nessa análise, você vai ver o que é positivo nele e o que é negativo e vai fazendo as correções. Você não pode, da noite para o dia, estar mudando, ok? Pelo menos por um período aí para você avaliar o comportamento desse rateio que você fez. Vamos falar materiais diretos, né? E mão de obra direta, né? E outros custos indiretos. Vamos dar uma olhadinha. Materiais diretos. O que são materiais diretos? São materiais que você emprega no seu processo de produção, mas eles não integram fisicamente os produtos, né? Há materiais diretos que seu consumo não pode ser quantificado em relação aos produtos, como nós mostramos lá nas aulas anteriores. Mas há também materiais que, devido à sua não materialidade, ou seja, ele não tem valor significativo, ele deve ser tratado como custos diretos. E, como a gente falou, há materiais que têm certo valor, é indireto, é direto, mas em função de você levar uns componentes para análise, que seria a tecnologia que você está usando para coletar esses custos e também a economicidade dele, quer dizer, você levar em consideração o custo-benefício, às vezes não vale a pena você tratar como custo direto, e sim só como custo direto, como mostramos na aula de custo indireto, né? Então, tem dois componentes importantes, quer dizer, você tem a tecnologia, né, necessária para coletar esses valores, mas economicamente ele não é viável, é melhor tratá-lo como custo indireto, né? Então, material de manutenção, de limpeza, de conservação, de higiene, lubrificantes, combustível, tudo isso são materiais indiretos, né? Mão de obra indireta, né? É aquela que não trabalha diretamente na transformação da matéria-prima em produto, cujo tempo alocado aos produtos não pode ser determinado, é difícil, né? A mão de obra indireta vem crescendo muito, né? A tecnologia está provocando isso, né? Os métodos de produção cada vez mais sofisticados e os avanços tecnológicos estão fazendo com que a mão de obra indireta aumente. Então, supervisor em uma fábrica têxtil não manipula produto, um trabalhador de limpeza de uma fábrica também. Então, você começa a perceber que o componente de mão de obra indireta está crescendo muito nas empresas, né? E tem os outros custos indiretos, né? São os demais custos diretos cujo consumo não pode ser quantificado diretamente em relação aos produtos. E, se são quantificados, às vezes, você economicamente não é viável. Então, a energia elétrica do prédio da fábrica, de produção, depreciação de máquinas que são utilizadas na fabricação de diversos produtos, quer dizer, tem que fazer um rateio entre os produtos, seguro, IPTU, aluguel do prédio da fábrica para a parte de produção, água e energia elétrica usada pelas máquinas e equipamentos, aí depende, como a gente viu na aula anterior, né? Se eu tenho um medidor para cada máquina e cada máquina só fabrica um produto, ele passa a ser a custo direto, fácil de medir e não oneroso, né? A medição. E já se eu tenho a máquina que é utilizada para vários produtos, fica difícil. Então, você vai ter que trabalhar um rateio, né? Base de rateio. Pode ter muitas. Horas de máquina, valor de hora de máquina, horas de mão de obra direta, valor de mão de obra direta, volume ou quantidade de matéria-prima, valor ou preço da matéria-prima, área ocupada, potência instalada, quantidade de requisições, ou a combinação de várias bases de rateio ao mesmo tempo, né? Isso nós vamos ver no decorrer não só desta aula, mas de outras aulas, através dos exercícios, você pode ter várias combinações de base de rateio, né? Existem algumas coisinhas que a gente precisa alertar, principalmente quem está iniciando na área, né? Você tem um contrato único de aluguel de prédios e instalações. Como separar o que é produção e o que não é? Produção e administração, né? Então, e se a empresa tem um componente que deve ser rateado por critérios diferentes, por exemplo, um silo vertical, que é metros cúbicos, não é mais metros quadrados, então tem que levar em consideração. E se a unidade de produção é nos fundos do imóvel, né, que tem um valor comercial menor do que da parte da frente, que fica a administração. Quer dizer, eu posso ratear por área, mas eu posso também fazer, evidentemente, corrigir, ou seja, fazer uma ponderação, né? A área que vale mais tem um peso maior, a área que vale menos tem um peso menor. Embora trabalhando tudo com metros quadrados, mas eu podia fazer essa ponderação também, né?
E aí os custos comuns a vários departamentos. Você tem vários departamentos que têm custos comuns, custos indiretos comuns. São rateados em função da sua natureza, né? Eu posso pensar que os mais relevantes, ratear os existentes no serviço, por quais critérios? Então, eu teria que adotar qual tipo de critério eu vou adotar. Ratear os custos indiretos do departamento de produção pelos demais produtos, né? Então, ratear o custo do departamento de produção aos produtos. Então, a gente vê que tem tudo isso. Vamos ver um exercício de assimilação que é importantíssimo a gente batalhar nisso, né? Então, suponha que uma indústria cujo departamento de produção tem um custo direto de 5 milhões e 400 mil e precisa distribuir entre dois produtos, P1 e P2. Né? Tem um produto aqui, 5 milhões e 400 mil de custo direto, e eu tenho P1 e P2 para ratear. Né? Como distribuir? Esse exercício vai ser interessante, por isso que ele é de assimilação, que eu vou mostrar várias maneiras de distribuir isso aí. E você pode começar comparando, né? Qual a melhor, por que é melhor, você vai ver que tem valores diferentes. É interessante esse exercício. Então, fazendo aqui a nossa planilhazinha de custo, matéria-prima aplicada, né? Produto 1 foi 5 milhões, P2, 7 milhões, foi dado pela produção, né? Então, tem 12 milhões de matéria-prima, mão de obra direta 1.000 e 1.000, a mesma mão de obra direta, 2 milhões. Custo direto total, só somar esses dois aqui, custo direto total, como a gente já viu na aula de custo direto variável, né? Custo direto e indireto, no caso. 5 milhões, 1 milhão, 6 milhões. Produto 2, 7 milhões e 1 milhão, 8 milhões. E total de matéria-prima aplicada, 14 milhões. Né? Então, é interessante a gente grifar isso aqui. Né? Quer dizer, eu tenho, na verdade, aqui 14 milhões de custo total aplicada, dos quais 6 milhões é para o produto A1 e 8 milhões para o produto 2. Né? Vou marcar aqui, é importante. Então, o que é que eu quero ratear? 5 milhões e 400. Então, 5 milhões e 400 é aquele valor de custo indireto, né, que eu vou ratear aqui. Né? Como eu ratear isso? Vamos ratear de várias maneiras. Né? Então, se eu pegar aqui o total de custos, né, desses dois produtos, está aqui, 19 milhões e 400. Né? Somando custo direto mais custo indireto, dá 19 milhões e 400. E aí eu posso ratear, vamos ver vários exemplos aqui. Vou ratear por horas de máquina, ratear por mão de obra direta, ratear por matéria-prima aplicada e ratear por custo direto total. Né? Todos os três estão aqui, matéria-prima aplicada, mão de obra aplicada e assim por diante. Tá? Então, a gente começa a perceber que esses valores estão aí. Né? E aí vamos começar a trabalhar. Vamos supor que a gente vai ratear isso por horas de máquina utilizadas. Horas de máquinas utilizadas, está aqui, HM, né? Horas de máquinas utilizadas. Então, a gente sabe na produção que esse produto aqui gasta 1.400 horas e esse 1.000. Então, eu tenho um total aqui de 2.400 horas, né? 2.400 horas. Veja, para fazer o rateio, é interessante, isso você já deve ter visto até em matemática, eu tenho aqui um total de 2.400. É importante eu saber quanto isso representa disso, né? Então, a gente vai ver que eu quero saber, na verdade, quanto 1.400 representa disso e quanto 1.000 representa disso, né? Para saber a base de rateio, que é por horas de máquina. Foi a primeira que a gente adotou. E aí, quando a gente chega nesses valores, ó, se eu pegar aqui 5 milhões e 400, que é exatamente o valor de custo direto que eu vou ratear, e dividir por 2.400, eu vou ter um fator aqui que é 2.250 por hora de máquina, né? O valor é 2.250 por hora de máquina. Eu peguei o total, 5 milhões e 400, dividido pelo total de horas de máquina. Né? Então, dá 5 milhões e 400 dividido por 2.400, dá exatamente 2.250. E aí, basta multiplicar. 1.400 vezes 2.250, 1.000 vezes 2.150, eu tenho a parcela que corresponde aos custos diretos alocados no produto 1, e a parcela do produto que é alocado no produto 2 dos custos indiretos. Né? Você veja que o total ele bate, né? O total ali ele não pode dar diferente. Se eu somar isso aqui com isso aqui, eu tenho exatamente os 5 milhões e 400 que eu ratei. Né? Então, se eu quisesse saber os custos desse produto, eu ia pegar o custo direto, somar com o custo direto, aí 6 milhões com mais 3 milhões e 190,
Com base nesse tipo de rateio, que é por hora de máquina, o produto 1, o custo dele é 9.190.000, toda a produção que eu fiz, e do produto 2 é exatamente 8 milhões mais 2.250, 10.250, total 19.400, que bate aqui um total, né? Isso aqui é toda a produção de 2 e toda a produção de 1. Se eu quiser saber por unidade, só é dividir este valor pela quantidade que eu produzi, né? Se a questão pedisse, né? Vamos lá, outra base de rateio, né? Vamos supor que agora a gente fosse trabalhar com mão de obra, mas observe, mão de obra não tem nenhuma... se olhar a mão de obra direta aqui, ó, é igual, tá vendo? 1.000, 50% para cada um. Né? Então, a rateio é fácil de fazer, né? Então, basicamente, é eu pegar os 5.400.000, dividir por 2, 50% cai aqui, 50% está aqui. Porque aqui é 1.000 dividido por 2.000, né? 1 milhão dividido por 2 milhões, dá 0,5. Né? Então, 50% cai num produto e 50% cai no outro. Observe que nesta base de rateio agora, nesse critério que foi adotado, aqui só ficou com 2.400, né, de mão de obra, de custo indireto, aqui 2.700.000. Se eu somar os dois, dá 5.400.000. 2.700 mais 2.700, 5.400. Então, continua fechadinho o valor. Ou seja, o rateio dos custos diretos são iguais, né? E aqui você veja que eu vou ter outro valor. Se eu somar o custo direto, 6 milhões, com mais 2.700.000, dá 8.700. Se eu somar 8 milhões aqui, de custo direto total, com mais 2.700, dá 10.700. Você observa que o total sempre está fechado, né? Ou seja, o total 19.400.000, 19.400.000, e eu rateei com base, dessa maneira, eu fiz com critério em cima de mão de obra direta, né? Vamos supor agora que a gente trabalha de outra maneira, outro rateio, né? A gente for supor que a gente for trabalhar isso em cima de matéria-prima aplicada. Veja, aqui nós calculamos um fator. Aqui eu vou fazer de outra maneira para lhe mostrar, tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, 5 milhões, dividir por 12 milhões, eu sei qual é o fator agora em fração, né? Que eu vou alocar de custos diretos para 1 e para 2. Para 2 seria 7 milhões dividido por 2. Quanto isso representa disso? Que matéria-prima aplicada aqui é a base de rateio, né? E aí eu dividindo 7 milhões por 12 milhões, dá 7/12. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 5/12 de 5.400.000 vai cair no produto A de custos indiretos. E 7/12 de 5.400.000 vai cair no produto B, ok? Então, com base nesse critério de rateio, você veja que eu já tenho valores diferentes alocados, né? Aqui ficou 2.250.000, aqui caiu 3.150.000, e o total do rateio permanece o mesmo, né? 5.400.000. E observa que aqui também o total final, ó, sempre batendo, ó, tá vendo? Igualzinho, 19.400.000. Se eu somar agora custo direto com essa nova base de rateio, que é por matéria-prima, por 2.250, vai dar 8.250, e se eu somar 8 milhões de custo direto do P2, com 3.150.000, vai dar 11.150. Você observou que interessante, né? Fechadinho, bonitinho, e assim por diante. Vamos supor agora que eu peço fazer outra base, né? Que é pelo custo direto total. O custo direto total está aqui, os 6 milhões, 8 milhões, 14 milhões. Então, nós podemos fazer 6 milhões, quanto vale de 14 milhões, e 8 milhões, quanto vale disso. Seriam os fatores que eu vou utilizar para fazer o rateio. Então, 6/14 de 5.400 cai no produto 1, e, evidentemente, o complemento, né, 3/8 cai no produto 2, né, 5.400. Então, nesse momento, você tem dois valores importantíssimos, né? Aqui você vai ter um outro valor, que seria 2.314.286, e aqui 3.085.714. Se eu somar os dois, está fazendo aqui os 5.400.000, e aqui também os 19.400.000 no cômputo total, né? Então, você observa, cada critério de rateio que eu adotei, o valor total do custo daquele produto mudou.
porque os custos diretos estavam determinados, mas houve uma variação, se eu adotei por horas de máquina, houve uma variação, se eu adotei por mão de obra, passou para 8.700.000, o produto 1, por exemplo, se eu adotei por matéria-prima aplicada, passou para 8.250.000, e se eu adotei por custo direto total, passou para 8.314.286. Você veja, houve variações e mais variações em função da simples mudança de um critério que foi adotado. Né? A gente pode fazer esse resumo, né? De tudo que foi feito. Horas de máquina deu esse valor, mão de obra direta deu esse valor, matéria-prima aplicada deu esse valor, e o total do custo direto seria isso aqui. Tá? Então, você veja que é interessante observar que os custos diretos foram rateados, foram diferentes em função daquilo que você adotou, né? Aqui foi hora de máquina, mão de obra direta, matéria-prima, rateio por custo direto total. A grande dúvida agora, que critério de rateio eu vou usar? Aí eu volto àquele slide, né? É importante eu conhecer o processo de fabricação, integração com as pessoas que trabalham nessa produção, homem de custo, e também manter uma consistência, adotar um critério, acompanhar ele por um período para ver o que é positivo ou negativo nele e começar a fazer as correções devidas, né? Então, qual é a conclusão maior? A alocação dos critérios, dos custos diretos aos produtos não é uma tarefa fácil. Então, eu gostaria de grifar algumas coisas aqui só para a gente começar a perceber. Então, não é uma tarefa fácil. Né? Então, a gente começa a ver que eu preciso fazer isso criteriosamente. Requerendo análise criteriosa da relevância dos componentes, visando a adoção do melhor critério no momento. Ou, como eu gosto de chamar, o critério mais aderente em função das circunstâncias. Né? Conhecimento detalhado do sistema de produção é de importância vital que você conheça como é a produção para você fazer um rateio mais aderente àquele processo de produção. Né? E outra coisa é a participação efetiva do pessoal de produção, como a gente disse, mostrou em slides anteriores, é de importância vital que essa participação, porque eles conhecem o processo, né? E é importante que ele diga a você aquilo que é mais coerente com a realidade que aquela área de produção convive, né? Qual a influência dos custos fixos e custos variáveis, né? Suponha que o setor de ambulatório médico de uma indústria precisa ter seus custos rateados para os departamentos, né? Toda indústria grande tem uma área lá, um ambulatório, né? Um setorzinho médico, né? Que você pode ser atendido de imediato caso haja algum acidente ou você passe mal durante o expediente e assim por diante. Qual o critério adotado? É a quantidade de pessoas atendidas por cada departamento? Quer dizer, em princípio, a gente pode pensar assim, né? A quantidade de pessoas atendidas de cada departamento é que eu vou ratear esses custos diretos para esses departamentos, né? Vamos refletir um pouco. Caso em determinado mês somente o departamento de montagem utilizasse o ambulatório, assim, por esse critério, ele receberia todos os custos diretos do ambulatório. Agora, a grande pergunta, o ambulatório existe só em função desse departamento? Né? O ambulatório possui quase exclusivamente custos fixos. E se for feito um rateio com base variável, a alocação dos custos diretos passará a depender não somente de atendimentos de cada departamento, mas também da quantidade total de consultas. Né? Eu podia ver, quantidade total de consultas. Né? E aí eu começo a perceber que não é tão fácil como a gente pensa em adotar. Né? E aí eu começo a perceber uma coisa interessante. Quais pontos para reflexão? O ambulatório existe também como potencial de serviço e é mantido muito mais em função da probabilidade de uso do que pelo uso efetivo. Ele está lá, se durante o mês ninguém for atendido, mas eu tenho um custo fixo dele para a empresa. Né? Graças a Deus, nesse mês não teve nenhum atendimento no ambulatório. Ninguém foi contundido, ninguém precisou ser atendido, quer dizer, o custo dele vai ficar onde, né? Então, existe uma coisa que é o potencial que ele está disponível para a empresa, né? A utilização média dos últimos 3 anos, por exemplo, é mais significativa do que as consultas do último mês. Então, eu teria aqui uma média de coisas que estão acontecendo, ou que aconteceram, no caso, né? Nos últimos 3 anos, nos últimos 6 meses, ele é muito mais significativo do que a quantidade de consultas de um último mês,
que até mesmo pode ser cair um mês atípico, né? Não aconteceu nada, né? Okay? O rateio com base em quantidade de colaboradores é também um critério mais apropriado, aquele que tem mais pessoas envolvidas com a produção, com certeza ele terá maior probabilidade de uso, né? Eu também podia fazer esse critério, você veja que podia mudar de um critério para outro, né? Não tinha grandes problemas, tá? E o departamento de serviço? Por exemplo, a gente se usa muito isso, custo fixo é pelo uso potencial, e se é custo variável pela efetiva utilização, né? Se não houver predominância de um sobre o outro, se o valor em reais e o custo total for grande, poderá ser adotado um rateio misto, né, entre uma coisa e outra, né? Eu podia adotar pelo uso potencial, como a gente viu o exemplo agora, ou pela efetiva utilização, né? Fazendo um critério misto, né? Conclusão que a gente tira disso aí. O custo final de cada produto é diretamente influenciado pela adoção do critério de rateio dos custos indiretos. Então, você tem os custos diretos, que é fácil, mas dependendo, como a gente viu até no exemplo de assimilação, dependendo do critério que eu use, determinado produto vai ser apropriado mais custos indiretos do que outro, né? A adoção de um critério poderá provocar alterações no valor apontado pelo custo do produto, sem que um fator nenhum de alteração tenha ocorrido no processo fabril. Quando eu mudo o critério, você vê, eu não alterei nada no processo fabril, mas, de um modo geral, pode ser que, com certeza, eu terei custos diretos alocados diferentes, né? Se você tiver uma mudança no processo fabril, aí que você tem que reanalisar os custos diretos, porque a tecnologia está trazendo inovações de tal maneira que você precisa, a cada momento que se implanta uma nova tecnologia, você analisar novamente os seus custos diretos para ele ser mais coerente com as necessidades, ou seja, aderente àquele processo de produção. Conclusão, a mudança de um critério de rateio não causa nenhum impacto caso todos os produtos fossem vendidos no período. Então, se eu produzir e vender todos os produtos no período, com certeza nenhuma mudança vai alterar nada. A nível do resultado da empresa, nada, né? A nível do produto em si, o preço dele, né, o custo dele em si altera, mas não no resultado. Mas, se parte de produção permanecer em estoque, na forma de produtos acabados em elaboração, que a gente vai ver muitos exercícios à frente sobre isso, poderão existir alterações no resultado do período, né? Você está armazenando coisas que com maiores valores ou menores valores de custo indireto, né? E agora vamos para os nossos exercícios de fixação. Se você está gostando da aula, tem alguma dúvida, evidentemente deixe seu like, é importante receber as novas publicações, as novas postagens nesse canal e também faça a divulgação nas suas redes sociais, tá? Eu agradeço desde já. Primeiro exercício de fixação. Uma empresa fabrica e vende produtos A e B. É interessante esse exemplo porque vai aprimorar mais aquilo que a gente já viu até agora. Então, ela fabrica produtos e vende produtos A e B, né? E durante o mês de fevereiro de 2021, o Departamento Fabril deu as seguintes informações sobre a produção de A e produção de B, né? Matéria-prima consumida, mão de obra direta, unidades produzidas, 4 mil e 12 mil e assim por diante, né? E aí, o que é que ele quer, tá? Em função disso? Nesse referido mês, não havia saldos iniciais e finais de produto de elaboração, quer dizer, o estoque estava zerado. A empresa utiliza como base de rateio dos custos diretos de fabricação o valor da matéria-prima consumida, né? Ou seja, aquilo que realmente foi aplicado, né? Então, o critério de rateio, vou marcar que é importante, de fabricação, é matéria-prima consumida de cada produto, né? Então, importantíssimo entender. Diante disso, o que é que ele pede? Veja, com base em dados acima, é correto afirmar que o custo total do produto A no mês é. Observe, ele está querendo saber o custo total, né? Olha, o custo total do produto A nesse mês é. E aí vai, 8 milhões e 800, 8 milhões e 400, 7 800, 5 300, 5 milhões e 400, né? 5.400, né? No caso. Então, 8.800 e assim por diante. Então, veja, matéria-prima, né? A matéria-prima aplicada, né? Está aqui, 1.800. Quanto 1.800 representa de 3.000? Né? Então, na verdade, se eu dividir 1.800 por 3.000, eu vou achar que isso é 60%.
60% de 3.000 é 1.800. E o que é 1.800? É o consumo de matéria-prima, já que ele disse aqui que o rateio é feito por matéria-prima consumida. Então, quanto foi consumido de matéria-prima? 3.000. 1.800 num produto, o A, e 1.200 no outro produto, né? Então, nesse caso, 1.800 representa 60% de 3.000, né? Mão de obra, ele deu já aqui, ó, mão de obra, 1.000, tá? Mão de obra, 1.000, tá? E aqui você tem o total de custos diretos, o total de custos diretos, você veja que é 1.800 mais 1.000, 2.800. 2.800 é o valor dos custos diretos, dos quais matéria-prima representa 60% da matéria-prima que foi aplicada no produto A. Né? E aí, os custos diretos, 10.000, está aqui, 10.000. Né? Então, os custos diretos, 10.000. Então, o que é que eu vou fazer agora? Né? Veja, se o rateio é em função de matéria-prima consumida, e A consumiu 60%, então 60% dos custos diretos vai para A e 40% deveria ir para B. Né? Então, 60% cai em A e 40% cai em B. Como ele só quer saber do produto A, então eu vou me deter somente ao produto A. Então, 60% de 10.000, exatamente 6.000. 6.000 são os custos indiretos rateados em função do critério que foi dado na questão, que é exatamente matéria-prima consumida para cada produto. E aí o custo total do produto A seria o custo direto mais custo indireto. Custo direto a gente já sabe quanto foi, 2.800, está aqui. Ó. E custo indireto está aqui, 6.000. Então você começa a perceber que ficou bastante simples, né? Agora, a gente tratar isso porque os valores foram dados. Ó. Custo direto está aqui, ó, exatamente eu botei aqui, e o custo indireto rateado está aqui. Então, 8.800 é exatamente o custo total do produto A, que é a letra A. A letra A é uma questão belíssima que trata exatamente daquilo que a gente está vendo no momento, que são rateios, né? Ou seja, custos diretos e os rateios. Okay? Essa questão de fixação é muito bonita. Vamos ver a segunda questão de fixação. Veja. Os custos diretos de uma empresa totalizaram 3.960.000. Né? Aí eu já vou aqui. Os custos diretos totalizaram, marcar aqui, 3.960.000. O rateio para 2 produtos é realizado com base em horas de máquina. E cada produto trabalhou aqui, 1.200 horas de máquina para o produto 1 e 2.400 horas para o produto 2. Se foram produzidos 1.000 unidades do produto 1, está vendo? E seu custo direto unitário é de 2.580, ele já deu por peça. Então, o custo unitário total obtido no produto 1 será de quanto? Observe que a questão já deu o custo direto. Cabe agora você se preocupar em como ratear esses custos indiretos para o produto A e saber por unidade quanto é de custo indireto, para somar com o custo direto unitário e ter o custo total unitário desse produto. Né? Então, a base rateio é horas de máquina. Então, 1.200 horas aqui, 2.400. Então, na verdade, quando ele falou isso aqui na questão, você começa a se preocupar que ele tem 3.600 horas de máquina, né? Que eu quero agora ratear em função desse critério. Né? E aí a base rateio dos custos diretos seria 3.960.000, que está aqui o valor de custos diretos, dividido por 3.600, vai me dar um valor por hora de máquina, né? Adotando essa maneira de fazer o rateio. Você viu que a gente mostrou mais de uma maneira já de fazer o rateio. Se eu dividir 3.960.000 por 3.600, dá 1.100 por hora de máquina. R$ 1.100 por uma hora de máquina. Né? E aí, basta agora eu calcular o custo direto total desse produto que ele quer, que é o custo direto do produto 1. Né? Ele disse que fabricou 1.000 unidades e quer saber qual o custo total unitário. Né? Produto 1. Hora de máquina, 1.200 horas, então é fácil de perceber que tudo isso foi dado na questão, basta você se organizar. Né? Ele deu que é 1.200 horas, está aqui, 1.200 horas, vezes 1.100, que é o valor por hora
de máquina, né, de custo indireto, que a base de rateio aqui está em cima disso. Está em cima de quê? Em cima, evidentemente, das horas de máquinas produzidas, né? Então, R$ 1.100. Então, se eu multiplicar 1.200 que eu gastei de hora pelo valor da hora de máquina, vai dar exatamente este valor aqui, ó, 1.320. 1.320 é o que o produto 1, nele foi apropriado de custos indiretos, né? Então, o produto 2 seria eu fazer a mesma coisa, 2.400 vezes 1.100, 2.640. Se eu somar esses dois aqui, eu fiz o produto 2 só para mostrar a soma. Se eu somar isso aqui, vai dar o mesmo 3.960, que é o total de custo direto que nós estamos rateando, né? Então, para o produto 1, que é o caso nosso aqui específico, o custo indireto será eu pegar esse 1.320, dividir por quanto eu produzi. A questão deu também. Ó. Quanto foi que eu produzi? Eu produzi 1.000 unidades. Eu vou dividir por 1.000 unidades para calcular quanto é que é apropriado a cada unidade. Né? A cada unidade foi apropriado 1.320. Né? Agora sim, eu sei quanto é de custo direto do produto 1, que foi dado na questão, e eu acabei de calcular o custo direto por unidade do produto 1. Né? Então, vamos ver que o custo total, unitário total que é pedido aqui é o CD, que é o 2.580.000, que também já foi dado, isso aqui já tinha sido dado, ó, 2.580, 2 milhões não, 2.580, mais o que eu calculei aqui, ó, 1.320. Se eu somar os dois, vai dar 3.900. Né? Com isso, eu sei exatamente que 3.900 é o custo unitário total. Você veja a grande preocupação da questão que você estivesse resolvendo, não era saber o custo total, e sim unitário. Isso porque eu calculei o custo total e depois eu dividi pela quantidade produzida. Se eu quisesse saber para o produto 2, eu precisaria saber quanto foi produzido do produto 2 para fazer a mesmíssima coisa para o produto 2. Mas a questão não pede, a questão só pede em relação ao produto 1. Então, 3.900 é exatamente aquilo que foi de custos indiretos, né? De custo unitário total do produto 1, né? Do produto 1. Ok? Tranquilo? Então, veja, nesta aula nós aprendemos critérios de rateio dos custos diretos. Nós vimos exercícios de assimilação, vários critérios de rateio adotados e valores diferentes. E depois nós vimos algumas particularidades que devem ser consideradas na hora de você adotar o critério de rateio, com relação à área de um galpão e assim por diante. Depois nós vimos 2 exercícios de fixação, né? Bem interessante, porque mexe com muita coisa e mexe com rateio, que a gente vai precisar muito quando for trabalhar critério, o método de custeio por absorção. A gente vai ter que ratear os custos diretos. E lá eu vou ver como trabalhar. Departamentalização também, como a gente ratear, e assim por diante. Então, se você gostou dessa aula, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais, é importante você socializar essa informação e qualquer dúvida, mande para am6@gmail.com e teremos imenso prazer em atender. Né? Queria dizer que foi muito bom ter você mais uma vez nesse canal, assistindo a aula, se aprimorando. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Caso você ainda tenha dúvida, você pode mandar aqui um e-mailzinho para am6@gmail.com ou fazer seus comentários no próprio YouTube, na linha de comentário. Né? É interessante. Né? A importância vital é que você não deixe suas dúvidas. Né? Lembre-se, eu estou aqui para servir. Isso é um canal de fundo social. Né? E fico muito feliz com o seu progresso nos estudos. Pense que você é capaz e cada vez mais você pode progredir. É importância vital estudar, estudar e estudar. Ok? E até uma próxima aula.